Este vídeo apresenta operações com números racionais. Para introduzir as operações com números racionais, retomamos a noção de invariantes apontada por Verneau na sua teoria de campos conceituais, equivalência e ordem. Em seguida, apresentamos atividades que contemplam esses invariantes. Primeiro, ordem. Para trabalhar a ordem, escritos na forma de fração, começamos localizando os números racionais positivos menores que 1 na reta numérica. Para isso, escolhemos a régua graduada e ampliamos os valores de 0 a 1. Ao ampliar esses valores, vamos dividir primeiro em 8 partes e depois, em seguida, em 12 partes. Com isso, eu passo a ter as frações 3 oitavos, 9 16avos, 3 16avos e assim por diante. Vamos agora ver num aplicativo que tem como base o GeoGebra a representação das frações na reta numérica. Veja, eu tenho dois controles de um para numerador, outro para denominador, e à medida quando o numerador é igual ao denominador, a minha razão é 1. Agora, mexendo no denominador e depois no numerador, eu acabo tendo que o denominador me dá o número de partes em que a unidade foi dividida e o numerador vai me dar então o número de partes que estou considerando dessa unidade. Veja então como é que teria 3 quintos, 4 sextos, depois 4 sétimos, depois 7 sétimos, que é igual a 1. Vamos dar uma retomadinha um pouco entre 4 sétimos e 5 sétimos, depois 4 quintos, e aí encerramos a nossa... apresentar algumas atividades de ordenação de frações por meio dos jogos do portal do BMap. Começamos com um nível fácil. Veja os resultados à sua direita. Na realidade, o que foi feito é reduzir ao mesmo denominador. Mas antes de reduzir ao mesmo denominador, a ideia é ir fazendo estimativas. Escolhemos então um nível um pouco mais adiantado, chamado nível médio naquela lista, e veja como é que acontece essa orientação. O resultado pode ser observado à sua esquerda. De novo, reduzir ao mesmo denominador, e aí nós temos a ordenação. Bom, agora vamos falar de equivalência. Para isso, trazemos algumas atividades de investigação sobre esse tema. Equivalência significa ter o mesmo valor correspondente. Pegamos então alguns tipos de canos de PVC, verificamos as suas medidas em centímetros e as suas medidas em polegadas, e dessa forma estabelecemos uma relação de equivalência.
As atividades, propomos isso como atividade para os alunos, usando uma régua que tem as medidas em centímetros, em milímetros e centímetros e em polegadas. E em seguida, mostramos quais são os valores correspondentes a essas medidas. São sempre aproximadamente, porque estamos trabalhando com milímetros. Vamos falar agora de adição de frações de mesmo denominador. Então, temos duas frações, 3/7 mais 2/7. Como elas têm o mesmo denominador, basta somar os seus numeradores. Veja a representação gráfica que fizemos utilizando o GeoGebra. A subtração de frações também de mesmo denominador tem a mesma ideia. Se eu tenho duas frações, eu tenho que subtraí-las, então o que eu vou fazer é repetir o denominador e subtrair os numeradores. Veja novamente a representação gráfica. 3/7, 2/7, 3/7 menos 2/7 é igual a 1/7. Aí temos algumas expressões, né? Algumas frações dentro de uma expressão, onde tem a gente uma fração imprópria, e aí o objetivo de somar essas frações é reduzir ao mesmo denominador, ou seja, buscar a classe de equivalência, e a representação gráfica corresponde a 2 inteiros e mais 1/6. Buscamos de novo um aplicativo. À sua esquerda, a gente tem um aplicativo onde o numerador é fixo e o denominador é que sofre uma variação. Veja então as diferentes frações equivalentes à fração dada. Na fração à sua direita, o numerador, podemos mudar o numerador e o denominador. Observe então como é que vai sendo escritas essas frações equivalentes, onde eu estou mudando o numerador e o denominador. Vamos apresentar agora as frações, a operação de adição com frações com denominadores diferentes do ponto de vista da teoria. Então, eu tenho que somar 1/2 mais 1/3. A ideia é sempre buscar a classe de equivalência de 1/2, que tem o mesmo denominador correspondente na classe de equivalência de 1/3. Então, 1/2 é igual a 2/6, 1/3 é igual a 2/6. Somando esses dois, eu tenho 5/9. Temos um outro aplicativo, também com base no GeoGebra, em que mostra de uma forma interativa esta soma com frações de denominadores diferentes. Então, tem 1/3 mais 1/2. Vou fazer somar essas duas aqui, que corresponde, levando ao mesmo denominador. Isso daí vai me dar, então, 5/6. Vamos agora falar sobre multiplicação de frações de mesmo denominador. A estratégia geométrica que vamos tomar é pegar dois quadrados, e aí vamos marcar no primeiro quadrado 1/3, e aí no segundo quadrado vamos marcar 2/3.
transportamos um sobre o outro e a intersecção desses dois valores corresponde a dois números. Multiplicação de frações com denominadores diferentes. Por exemplo, 2/5 vezes 1/3. Usamos como estratégia traçar dois retângulos de base 5 e altura 3. E marcamos no primeiro retângulo 1/3 e no próximo vamos marcar 2/5. Agora, transpomos o segundo sobre o primeiro e a intersecção das partes achuradas corresponde, então, ao produto das duas frações. Ou seja, 2/15. Buscamos, então, um aplicativo para mostrar um pouco essa relação de uma forma mais interativa. Então, veja o que vai acontecendo. À medida que eu vou mudando, eu tenho 2/5, tenho 3/4. À medida que eu vou fazendo essa, eu vou sobrepor um sobre o outro. E o que existe de comum corresponde, então, à multiplicação, que vai me dar exatamente 6/20. Vamos trazer agora a ideia de divisão. Lembrar sempre que a divisão corresponde a dividir a fração dada em um determinado número de partes iguais ou de verificar quantas vezes uma dada fração cabe em outra ou em um número inteiro. Então, a regra sempre é reduzir as frações ao mesmo denominador para poder compará-las e dividir os numeradores. Então, eu tenho 2/5 dividido por 2, eu tenho o que é 2/5, 2/5 dividido por 2 vai me dar 1/5. Aí eu tenho a divisão de um número inteiro por uma fração. Então, eu tenho que um número inteiro dividido por uma fração vai me dar o que? Se eu reduzir ao mesmo denominador, vai 5/2. 5/2 vai corresponder o que? A duas partes de 2/5 e mais metade de uma parte de 1/5. Veja nesse aplicativo como é que ficaria. Eu tenho o inteiro dividido por 2, e aí o inteiro cabe duas vezes, o meio cabe duas vezes no inteiro, meio cabe 4 vezes em 2 inteiros, depois 1/5 cabe 10 vezes em 2, 1/8 cabe 16 vezes e assim por diante. É uma forma agora em que a gente vai ver a fração em uma outra representação. Agora pegamos 1/3 dividido por 2, temos agora uma fração dividida por um número inteiro. Então, à medida que nós vamos mexendo no denominador, vamos mudando a fração, e à medida que a gente vai mexendo no... E aí podemos calcular como mexemos o denominador, aí podemos recomeçar, mexemos no numerador, e aí vamos mexer também no denominador, e aí mexemos também no divisor. Então, nesse aplicativo no GeoGebra, nós temos 3 controles deslizantes. Vamos falar agora da divisão de fração. Lembrar que divisão é saber quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Então, eu tenho a fração 1/7, depois tenho 1/7, A é 1/7 dado por essa controle deslizante, 2/5, C é dado por 2 e D 5. Então, 1/7 dividido por 2/5, eu vou reduzir ao mesmo denominador, e ao reduzir ao mesmo denominador, eu passo a ter 3
55 e 14 35. Então, veja o seguinte, o que é isso 3 e 14 35. A divisão disso, eu vou dividir o numerador da primeira pelo numerador da segunda. O resultado vai me dar o quê? 1 inteiro e 14. Veja, eu tenho 3 sétimos. 3 sétimos eu reduzi ao mesmo denominador, 15 35. Eu tenho 2 quintos, reduzi ao mesmo denominador, eu tenho 14 e 35. Mudamos agora a segunda fração. Em vez de 2, eu passo a ter 2 terços. Então, veja, ainda tenho 2, eu tenho ainda 3 sétimos, e aí eu tenho agora 14 21. Aí, eu vou mudar a primeira de novo, eu passo a ter agora 3 quartos, e aí 3 quartos, veja, 3 quartos na primeira fração corresponde a 9/12 na segunda representação geométrica. A segunda fração é 9/8/12, que corresponde a, seria 2 terços, que corresponde a 11/12. Fazemos mais uma mudança na primeira, no divisor. Então, colocamos para o divisor um numerador, o denominador igual a 6. E aí eu passo a ter o quê? 2 sextos e 3 quartos. E aí, então, 3 quartos corresponde a 9/12 e 2 sextos corresponde a 4/12.